Estou à sua disposição. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Comecei há 2 semanas atrás uma série falando sobre Filipenses e hoje dou continuidade ainda no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Esperar elas subirem ali, né? O restante pode sentar aqui na paz de Jeová. Aí não, Tata. Aqui, ó, todo mundo aqui. Todo mundo aqui dentro, aqui nessa sala aqui. Pode subir logo lá, que ali já está terror lá em cima. Lohana, Stephanie e Isabela, é tudo aqui embaixo. Vocês têm idade lá para cima? Eu não sei como é que é a idade lá em cima. Sei que manda aí, só estou dizendo que defina logo que eu dou meu segmento aqui. Filipenses capítulo 1, versículo de número 12 em diante. Eu vou contar para você só um contexto do que acontece. Já comecei na semana passada. Se você está chegando agora e quiser saber um pouquinho mais, você pode ouvir semana retrasada, né? Eu falei sobre coinonia. Mas Paulo, enquanto está preso, possivelmente em Roma, tem um carinho muito grande por uma igreja, que é a igreja que ele fundou em Filipo, igreja dos Filipenses, e escreve uma carta para essa igreja. Do versículo 1 até o versículo 11, a gente meditou sobre a importância da comunhão. Falei há 3 semanas atrás que Paulo guarda a igreja de Filipo na sua mente, no seu coração e nas suas orações. Comunhão está muito além de se reunir para fazer um lanche, para fazer um evento, fazer um retiro. Comunhão está muito além disso. E Paulo dá sequência na carta dele, e aí a partir do verso 12, ele começa a falar sobre o seu trabalho pioneiro. Ele começa a falar, ou a gente começa talvez a perceber, eu acho que é mais isso, sobre o seu trabalho missionário, o seu envolvimento com a causa do Evangelho, o seu compromisso com a pregação do Evangelho, o compromisso com a vocação que Deus deu a ele. E o tema do que eu vou falar é sobre procurados, porque é a pergunta que eu quero que você pense comigo enquanto eu estiver pregando, é onde estão aqueles que estavam prontos para a seara e se perderam? Onde estão aqueles que perderam o seu compromisso com a fé por causa das cadeias? Uma outra coisa que a gente consegue pensar junto é: estejam prontos, porque Deus está procurando pioneiros. Não sei se você assiste Fórmula 1, estava assistindo o Grande Prêmio do Bahrein. Bahrein não, Abu Dhabi, agora me perdi, nem sei, um dos dois. Mas foi lá pelo Oriente Médio. E hoje, o piloto que ganhou hoje foi Sérgio Pérez, um mexicano. A última vez que um mexicano tinha ganho um grande prêmio de Fórmula 1 foi em 1970. Isso é 50 anos atrás. E o Sérgio Pérez é um dos pilotos que mais correram Fórmula 1 sem vencer. 189 vezes. E hoje foi a 190ª corrida dele, e ele venceu em primeiro lugar, e a emoção dele era incrível. E ele falando sobre isso, ele dando um depoimento depois, sobre a importância de persistir. O que ele chegou mais perto foi em vice. Parecia um vascaíno, só conseguia vice. Mas hoje ele venceu. 189 vezes depois, são 10 anos de corrida. Logo depois veio o Pedro, acho que é Pedro Fittipaldi, falando da primeira corrida dele,
E eu pensei, caramba, isso tem muito a ver com o que eu estou pensando durante a semana para pregar hoje. De que por muitas vezes, na nossa vocação missionária, na nossa vocação de ministros do Evangelho, de cristãos, nós até estamos prontos, mas nos perdemos. E eu penso com você, pelo menos 3 situações na vida de Paulo que serviram para deixar ele pronto para a missão dele. E sendo um dos apóstolos que mais escrevem cartas, pelo menos mais escreve cartas no Novo Testamento. E a primeira situação que causou em Paulo uma força para que ele fosse um pioneiro da obra de Deus, eram as cadeias dele. No versículo 12 ele diz assim: Paulo sabia, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para progresso do Evangelho. Paulo sabia interpretar as suas cadeias. Paulo não foi uma pessoa que olhou para as suas cadeias e viu como o fim da sua vocação, o fim da sua vida, mas ele olhou para as cadeias e viu o progresso do Evangelho. O homem estava preso, sendo açoitado. Paulo ficava preso todo dia. Eu preciso de água. Minha avó já está indo para o espaço já. Ficava preso todo dia a um soldado. Todo dia a um soldado. Saía um soldado e entrava outro. Você já pensou o que é viver todo dia preso a alguém? Não é uma cadeia que você fica preso com um monte de gente, não. É preso a alguém. Mas Paulo viu aquilo como um progresso, porque ele confiava de que Deus estava cuidando da vida dele. Paulo olhava para o seu sofrimento e ele via o sofrimento dele como uma abertura para novos caminhos para o Evangelho. Ele via aquilo que ele estava passando não como uma situação para ele perder a fé. Ele via aquilo que ele estava passando não como uma situação para que ele abandonasse tudo e esquecesse de Deus, porque Paulo nunca se relacionou com Deus pensando que Deus daria alguma coisa para ele. Pode trazer a grandona com o copo. Ele nunca se relacionou com Deus pensando que assim, eu vou me relacionar com Deus porque as coisas vão acontecer bem. Não. Paulo sabia que a sua vida estava à disposição de Deus. Ele diz, olha, as coisas que me aconteceram, ao invés de me desmoralizar, ao invés de me desmotivar, ao invés de achar que vai atrapalhar o meu ministério, elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Elas contribuíram para que o Evangelho fosse à frente. Eu estou usando, Paulo percebia que o que acontecia a ele servia para que o Evangelho progredisse. Pode ser. Quem não pode tomar água em copo de extrato é o pregador de fora. Pode deixar aberto no chão. O termo progresso, do versículo 12, vem de uma palavra grega chamada procope, que significa avanço pioneiro. Era quando Paulo diz que serviram para o progresso, ele estava dizendo o seguinte, que o Evangelho continua progredindo, independente dos bloqueios que surgiam no meio do caminho. Não era só uma palavra progresso, era uma palavra que significava o seguinte, olha, está vindo um monte de barreiras impedindo a gente de avançar, mas nós não iremos nos parar. Nós iremos continuar progredindo. As cadeias dos romanos não prenderam Paulo, pelo contrário, libertaram Paulo. O versículo 13 diz, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Aqui, irmãos, eram os oficiais de César. Os oficiais do imperador tinham que estudar as doutrinas cristãs para poder julgarem Paulo. E Paulo diz, está vendo? O que eu estou sofrendo aqui, tem gente tendo que conhecer o Evangelho para poder vir depois me julgar.
E isso é bom. Paulo diz assim, olha, todo dia, e calcula-se, perdi a data aqui, sei 32, mas posso estar errado. Quanto tempo foi que Paulo ficou preso? Todo dia, pelo menos 2 soldados ficavam presos a Paulo. Você acha que Paulo achava horrível estar acorrentado por alguém? Então, não era bom. Mas Paulo não ficava preso àquilo que era ruim. Paulo ficava preso àquilo que era importante. Tem um homem aqui, soldado de César, e esse cidadão vai ouvir sobre a fé. E Paulo chegava com o cara e dizia assim, e aí? Tá ruim para você? Não, estou trabalhando então, deixa eu te falar sobre Jesus. Eu quero falar sobre Jesus. E o evangelho chegava àqueles homens, e aqueles homens iam levando o evangelho a outros lugares. Calcula-se que o turno era de 6 em 6 horas. Cada soldado que cumpria um turno de ficar preso a Paulo, Paulo usava isso como oportunidade de anunciar o evangelho. Transformou as cadeias, as dificuldades dele em oportunidade para semear o evangelho. Paulo transformou, estava tão pronto, que os problemas que ele estava enfrentando na vida dele, em momento algum, impediram ele de continuar. É o famoso fazer do limão uma limonada. E a situação de Paulo não é nada parecido com o que nós passamos. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha a empolgação de um presidiário. Eu pensei em colocar a minha série de Filipenses sobre cartas de um presidiário. Eu pensei em colocar sobre isso. Para pensar, porque é a carta de alguém que está preso. São as cartas de alguém que estava acorrentado a um outro bandido. São as cartas de alguém que estava de alguma forma sofrendo, mas ele diz assim, gente, entenda uma coisa. Alguns irmãos estão empolgados, pregando com mais afinco a palavra, porque estão vendo o que eu estou vivendo e como eu estou me comportando. E ele diz, olha, eles estão motivados. Paulo viveu de uma forma que estimulava os outros a falar com mais, tem uma tradução que fala que Paulo falava com mais desassombro, que a igreja falava com mais desassombro sobre Deus. Eles não tinham mais medo de falar de Deus às outras pessoas, porque Paulo os incentivava. A gente vê gente passando com dificuldade, que às vezes a gente pensa assim, não precisa tanto assim. E aí você fica desmotivado, porque a pessoa não consegue avançar, e talvez as nossas cadeias não sejam tão dramáticas quanto as cadeias de Paulo, mas Deus também pode usar as nossas cadeias. Eu falava sobre isso com a convenção. Eu falei, irmãos, e foi um texto que ficou muito evidente na minha meditação nesse mês do apagão, porque eu falei, olha, muitas pessoas poderiam ter ficado desassistidas, mas há um grupo que se junta e que entende a importância de que as cadeias que as pessoas estão vivendo serão transformadas em oportunidades para mudar a vida delas. As nossas ações e as nossas atitudes irão abençoar a vida de pessoas. Paulo estava pronto, porque as cadeias de Paulo não fizeram dele uma pessoa para baixo, depressiva, que esqueceu de Deus, que abandonou tudo, que largou tudo. Pelo contrário, as cadeias de Paulo, a prisão de Paulo, tudo que Paulo passava, serviu para que o evangelho progredisse. Além das cadeias, que já não era fácil ser preso, uma outra coisa também deixou Paulo pronto. É dessas pessoas que Deus procura. Paulo sabia conviver com os do contra. O versículo 15 diz assim, eu anotei aqui no meu. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa fé. Entenda uma coisa. Nem todo mundo está na mesma pegada que você.
Nem todo mundo está indo no mesmo rumo que você. Vai ter alguém que vai ser contra. Vai ter muita gente que vai ser contra a projetos de vida seu. E aí que a gente precisa ter um pouco de educação labial, para tomar cuidado com aquilo que a gente fala e com o que a gente compartilha. Porque tinha um monte de gente que pregava o evangelho por inveja, rivalidade. Tinha uma tropa lá, legalista, que começou a brigar com o que Paulo pregava, porque Paulo começou a dizer que não precisava obedecer à lei. Que era a graça de... Não que Paulo dizia que não era preciso obedecer à lei, mas que Paulo dizia que não era a obediência da lei que ia salvar as pessoas. E esses legalistas ficavam bravos, porque diziam: Paulo, você está deixando as pessoas muito livres. E Paulo dizia: mas é a graça de Cristo, o que Cristo fez por de graça, é por causa da graça. E a ênfase paulina na graça de Deus começou a criar esses problemas com os religiosos da época. E aí nós tínhamos os invejosos que surgiram quando eles deixaram de ser o foco. Os invejosos deixaram de ser o foco e Paulo passou a ser o foco, porque a mensagem de Paulo era transformadora. Tinha os rivais, que aí é a palavra para porfia, discórdia. Porque não era mais se entregar a Cristo, agora era se entregar ao pastor fulano, agora era se entregar ao pastor fulano. Não é assim que as pessoas fazem, né? Você é crente? Sou. Diga onde? Da igreja do pastor fulano. O cara não é mais crente em Jesus. Quem é da igreja do pastor fulano não tem mais. E aqui começou a ter esse aqui, não é novo não, não é de agora não. Que lado você está? Você está do lado do Paulo ou do lado da gente? Aqueles que pregam, versículo 17, Paulo continua falando ainda sobre os do contra. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. A galera pregava de um jeito para ver se Paulo sentia lá. Não sei se acontece com você, mas é gente que sabe que você está mal e que em vez de tentar te ajudar, te vê como um rival e trabalha para que você fique pior ainda. Trabalha para que você piore cada vez mais. Disputa. Os líderes religiosos estavam felizes porque Paulo tinha saído do caminho deles. E Paulo diz que eles pregavam o evangelho, só que era sem sinceridade, porque eles pregavam para engrandecer a si mesmo. É o culto à pessoa, a promoção de si. As limitações de Paulo davam alegria a essas pessoas. Pais, quantas pessoas você conhece assim? A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar com quem chora é muito mais fácil achar do que se alegrar com os que se alegram. Porque é muito mais fácil ficar feliz, ficar triste com você quando você está derrotado. Agora, quando você dá uma subida na vida, você percebe que aqueles que estavam chorando com você começam a pensar: caramba, eu continuo chorando, mas ele começou a sorrir um pouco. As limitações de Paulo davam alegrias a eles. Que bom que não está conseguindo mais fazer isso, está vendo? Olha como era, olha agora como está. E Paulo diz: olha, eles pregam o verdadeiro evangelho. Só que Paulo não se atinha só à mensagem, mas também ensinou aos filipenses sobre a motivação deles. Porque Paulo ainda vai dizer: ó, pelo menos o evangelho está progredindo, até os do contra estão servindo para o progresso do evangelho. Até aqueles que dizem que você está pagando um preço por ter feito alguma coisa. Você deve ter ouvido isso várias vezes. Eu já ouvi isso várias vezes. Está pagando preço por causa disso.
Tá vendo? Fez isso. E agora, olha o que Deus fez na vida dele. Ó. Vai vendo? Ó, Deus colocou um câncer para poder ver se ele toma um rumo. Outro dia eu falava isso com a pessoa, eu falei, rapaz, esse Deus que você está me falando não está mais para diabo do que para Deus. Porque eu não acredito que Deus me coloque um câncer só para me ensinar alguma coisa. Se Deus quer me ensinar, Ele tem outros caminhos mais suaves de me ensinar. Quem está doido para bater o carro, para eu aprender alguma coisa, é o diabo. Quer dizer, para eu aprender não, quer me mandar para o inferno. Não, pastor, mas Deus vai te colocar. Ai, eu ouvi isso outro dia. Deus vai colocar no leito para ver se toma um rumo. Falei, rapaz, me benzi na hora. Deus me livre desse Deus aqui, viu? Deus me livre de Deus. Que perigo! Mas é a imagem de Deus que está sendo criada e que talvez era criada por esses homens também. Versículo 18. E mais, que importa? O importante é que de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Os do contra não estavam fazendo Paulo um homem que iria abandonar tudo. Não é porque tinha alguém usurpando de Paulo, não é porque tinha alguém usando de Paulo para poder se promover, que Paulo ia deixar de fazer o que tinha que fazer. Ele não se importava se alguns eram a favor ou se eram contra. Para ele, o mais importante era a pregação do evangelho. Era que a mensagem chegasse. Ele não estava produzindo o seu império. A sua atenção não está no que as pessoas fazem a ele, mas como o evangelho avança por meio da vida dele. E quantas vezes nós nos ressentimos, né? Porque o irmão fulano ganhou uma moral a mais do que o outro. E a gente fica assim, caramba, ó, poxa, queria estar ali. Deus procura pessoas como Paulo. Um homem que as crises, as cadeias que ele enfrentou, não fizeram dele alguém fracassado. Um homem que tinha um monte de gente ao redor dele tentando derrubá-lo, mas que essas pessoas ajudavam ele a cada vez mais a se alegrar. E por último, a crise de Paulo. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quando eu vou ler a citação de Paulo, Paulo me deixa claro que o morrer não é lucro na situação que ele está vivendo. Porque ele diz, se eu viver, o evangelho está progredindo, se eu morrer, parece ser bom. Mas o problema é que se eu morrer, pode ter coisas que deixam de acontecer. Pode pensar sobre isso. Quem quer encontrar Jesus hoje à noite? Quem quer ir para o céu hoje à noite? Quem quer ir para o céu? Você quer, Luciano? Sabe qual é a única forma que tem para você ir para o céu hoje à noite? É você morrer, mano. Agora você que disse que quer ir para o céu hoje à noite, quem quer morrer hoje à noite? Aí tem que chamar o Rodrigo para fazer um acompanhamento psicológico, né? Que aí é um problema depressivo. Nós não queremos morrer. Mas nós queremos. Isso é uma crise, talvez identitária, entre o nosso apego à terra e o nosso querer estar com Jesus no céu. E Paulo vive uma crise como essa, a crise entre o viver e o morrer. Preso a um soldado, Paulo esperava a sua sentença de morte, e ele sabia que ele ia morrer. Mas ele olha para um futuro glorioso e diz assim, peraí, mas lá na frente, o que eu posso fazer? Ele não ia se ater ao momento, porque o momento ia matar a velha e conhecida ilustração da águia, que olha para o céu, vê uma nuvem escura e sabe que do outro lado da tempestade tem um sol a brilhar. De avião é interessante, você vai de avião, você voa, né? Fim. Aí você passa por dentro das nuvens, de repente você fica em cima das nuvens e o sol está lá. Mas se você ficar só embaixo, vendo aquelas nuvens escuras, você não consegue ir muito longe. Paulo dizia, eu sei que o que eu estou vendo são nuvens pesadas de chuva que parece que vão me matar. Mas eu sei que lá na frente tem coisas importantes.
em um momento a gente percebe que Paulo prefere morrer e estar com Cristo. Porque ele diz, olha, morrer é lucro. Mas quando Paulo, por amor à igreja, começa a pensar e diz assim, mas eu estou disposto a ficar em meio aos meus sofrimentos para que o evangelho alcance as pessoas. Se para Paulo o viver era Cristo, o motivo para continuar vivo era abençoar a vida de pessoas. No versículo 20 ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. A esperança, aqui a palavra esperança significa uma mirada ardente, sabe? Não é um olhar assim, focado. É aquele olhar que fala assim, ó. Sabe, quando você fecha o olho, levanta o pé, olha bem direito, e assim, Paulo estava vendo lá na frente, de que as cadeias dele hoje, que os do contra hoje, e que a crise dele entre morrer e parar de sofrer e estar com Cristo, e estar vivo e abençoar a vida de pessoas, ele olhava e dizia assim, olha, eu preciso abençoar a vida de pessoas. Eu quero abençoar a vida de pessoas. Não tinha nada para o progresso do evangelho, para o Procópio, para aquilo que, independente das barreiras, ele continuava. A pregação do evangelho, o semear da mensagem, era esse o único objeto de desejo de Paulo. Glorificar a Cristo pela vida dele. Porque para Paulo a glória de Deus é o fim último da sua existência. E Paulo diz assim, eu estou aqui para glorificar a Deus, não estou aqui porque eu quero ser uma pessoa mais especial que os outros, eu quero um destaque que ninguém tem, eu quero que alguém me dê importância pelo que eu faço, eu quero glorificar a Cristo. Eu quero fazer o que Cristo se importa, e não o que eu, ou que a minha mente, ou que de alguma forma eu recebi, e tem que acontecer. Eu quero que Cristo seja importante. Quando você vai ver na história da igreja, as mulheres, as diversas mulheres que são esquecidas, não citadas. Catarina von Bora, esposa de Martim Lutero, que é esquecida. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, de Charles Wesley. Corrie ten Boom. E outras mulheres que nunca tiveram o reconhecimento que mereciam, mas nada as impediram de continuar pregando a mensagem do evangelho. Porque não faziam aquilo por merecimento, mas esperando elogio, mas faziam aquilo porque queriam glorificar a Cristo. Se Paulo dependesse de tapinha nas costas, ele tinha sido um dos caras mais deprimidos, porque era difícil receber elogio. E no versículo 21 ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Exatamente porque Paulo estava pronto para viver, exatamente porque Paulo estava pronto para morrer, era por isso que ele estava pronto para viver. Ele tinha tanta certeza de que ele poderia morrer ali, que ele encontraria Cristo, que isso fazia importância para que ele continuasse vivo. A morte para nós é lucro. Mas o versículo 22, Paulo nos deixa entender o seguinte, ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muito chão para andar. Às vezes parece mais importante desistir. Às vezes parece mais viável desistir.
E eu acredito que Paulo tinha essas crises. Acho que a gente tem essas crises. Sabe de uma coisa? Estou pensando aqui, estou pensando em não falar de mim, né? Mas estou usando uma linguagem meio amapaense. Sabe de uma coisa? Eu vou para Santa Catarina. Como todo nortista faz. Não, o negócio agora é... E eu acho que Paulo disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou para Santa Catarina. E Deus para ele, Paulo, tem muita coisa a fazer aqui, cara. Não te preocupe em progredir de vida agora. Fica aí. E Paulo disse, não, eu estou pronto para viajar. Mas eu sei que tem muita coisa para fazer aqui. Versículo 22. Eu não anotei aqui no meu 1:22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas eu acho que o Paulo diz assim, rapaz, sabe uma coisa, está difícil viver nessas cadeias. Mas quando eu olho para frente, eu vejo que tem muita coisa para fazer. E quando eu vejo que quantas pessoas podem ser salvas, quantas pessoas podem ter sua vida transformada, com a minha presença aqui, eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais qual rumo que eu vou tomar. O motivo da sua necessidade de permanecer vivo é o deleite e o progresso da fé dos seus filhos espirituais. Ele fala isso no versículo 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Paulo faz como o exterminador. I come to back. Eu voltarei. Em alguns momentos é melhor que eu desista de tudo e morra para ver se o sofrimento, se as cadeias, se tudo que os meus inimigos estão fazendo, tentando me desestimular, que eu pare. Mas quando eu olho para vocês, irmãos, o que vem dentro de mim é de que eu não posso parar. E vou continuar para que o progresso e o gozo da fé de vocês continue. É com esse espírito, são pessoas com esse espírito que Deus procura. Quando estão pastoreando igrejas, quando estão assumindo departamentos em igrejas, quando estão abrindo as suas casas para abrir uma célula, quando estão fazendo um trabalho de evangelismo em hospital, quando se voluntariam num projeto, pessoas que mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio aos do contra, mesmo em meio às suas crises, elas não desistem, porque elas sabem para quem elas estão trabalhando. Eu posso pensar no testemunho nosso. O ano era 2007, 2008. Casei em 2006, 2007 saímos do nosso primeiro trabalho missionário, passamos um aperreio desgraçado. Só não foi pior que Macapá. Só não foi, o Vitória da Conquista não foi pior que Macapá. Macapá é doutorado. Me liga lá o microfone lá. É o terceiro canal, o terceiro cabo. Ligou? Aí. Passei um aperreio doido lá em Vitória, lá em Conquista. A Liliane engravidou do nosso primeiro filho. E nós estávamos lá guerreando, evangelizando, abrindo igreja, fazendo escarcéu. 2008, fevereiro, eu viajo. Volto para casa, Liliane está na casa dos meus pais, a gente está de férias. Liliane vai fazer ultrassom para saber qual era o sexo do menino. Do menino é sexo do bebê, né? Se é do menino, sexo é masculino. E chegamos lá e descobrimos que era um menino. O problema é que o menino estava morto na barriga dela há mais de 15 dias. Era um sábado de carnaval, passamos um aperreio doido. Viajamos 3 cidades para conseguir fazer a cirurgia para tirar o bebê.
E chegamos lá, eu tinha 22 anos, a Liliane estava com uns 40 já naquela época. E o médico olhou para minha cara assim, viu a gente tudo novo, né? A Liliane sempre aparentou ser mais nova que eu. Então eu já estava com cara de novo. A Liliane na minha frente aí era uma adolescente. E o médico disse assim, já conheço esse pessoal aí. O médico falou que a gente tinha abortado. E a Liliane estava lá para poder tirar o bebê, mas pense que foi uma briga feia lá naquele médico. E quando a gente descobriu que o bebê estava morto, entramos em crise. E eu briguei feio com Deus naquele carro. O Uno vermelho do meu pai. Larguei minha mãe com a Liliane dentro do hospital e voltei para fora e briguei. E depois ali, nós passamos um tempo, viemos para Macapá para passear. Para passear não, né? Para a Liliane passar o período de resguardo. E aqui recebi algumas propostas de trabalho. E eu vi algumas coisas tipo, o que você está dando para sua família sendo missionário? Eu ouvi isso. Eu falei, realmente, não está juntando nada, papai. Não tinha nada. 2 lascados. E me deram uma proposta muito boa e eu entrei na crise de Paulo. E no meio daquela crise, eu tive um encontro com Jesus, mais um encontro. E eu falei, eu não posso parar agora. Não vou parar agora. E aí tentaram me segurar aqui. Vocês não sabem essa história, mas tentaram me segurar aqui nessa cidade bendita. E eu falei assim, olha, me pagaram para eu vir e tinham que pagar para eu voltar. E aí disseram que não ia pagar não para eu voltar não. E eu não tinha uma banda de tostão no bolso. Tinha um cartão de crédito com crédito e eu falei, não dá para chegar nem em Belém. E aí eu liguei pro meu irmão, falei, ó, velho, estão querendo me segurar aqui, precisa de ajuda. Eu falei, manda o dinheiro para mim que eu vou embora, velho. Vou me picar daqui, eu sei que eles vão mandar a Liliane. E eu comprei uma passagem de avião até Belém. De Belém eu fui de ônibus para Salvador, 36 horas. Levei um monte de chocolate vencido. Minha sogra vendia aqueles trufas. E as trufas vencidas, ela cortou, botou um pacote de creme crack e eu me piquei com pouco dinheiro que eu tinha. E fui. Quando eu cheguei lá, foi uma bagaceira doida. Meu pai morava numa fazenda, numa roça. Do ponto do ônibus para a roça, são 2 quilômetros. A Liliane tinha uma mala que eu acho que a Liliane queria levar Macapá para o Espírito Santo. Era uma mala desse tamanho aqui, ó. E eu falei, Liliane, eu vou na frente, levo tuas coisas logo, porque aí eles vão dar um jeito de te mandar embora, porque eles não vão largar você aqui. E eu me viro lá para te trazer, porque eu não vou ficar aqui não. E aí, irmãos, eu me lembro de pegar aquela mala sem tamanho e para chegar no sítio lá onde eu morava era uma ladeira enorme, eu não tinha telefone, não tinha nada. E aqueles 2 quilômetros com aquela mala na cabeça, e eu chorava e eu pensava. E pensava em tudo que eu estava passando. Falei, rapaz, ninguém merece isso aqui não. Tudo isso por causa do evangelho. E os cachorros começavam a latir, isso era meia-noite. E os cachorros latindo em um desespero, eu com aquela mala desgraçada. E eu falei, era estrada de chão, eu botava a mala na rodinha. Falei, vai desgraçar a mala toda. Hoje ninguém quer uma mala mais daquela. Aquela mala cabe eu dentro, mais as 2 meninas e mais a Liliane, ainda sobra espaço. Dá para botar a Maiane no bolso lá, que cabe, né, Maiane? E eu cheguei em casa e comecei a gritar, e eles abriram. E na época não dava nem para contar para meu pai e para minha mãe que eu estava passando. E eu falei, eu não vou desistir. E aí me disseram, olha, tem um lugarzinho para você ir trabalhar lá no semiárido baiano, você não quer ir? Eu falei, eu vou. E fui de mudança. Aí eu falei, Liliane, consegui um lugar para a gente ir, vem para cá. E a Liliane foi embora, fui pegar a Liliane no aeroporto, passamos a madrugada dormindo no aeroporto, nós 2 abraçadinhos naquele friozinho bom do aeroporto. Naquela noite a Liliane engravidou, não, brincadeira, não foi isso não. De manhã cedo nós saímos, pegamos, fomos para casa, peguei a mala e a gente já foi embora de vez. E aprendemos muito lá nessa região. E graças a Deus, de lá para cá, são 14 anos trabalhando com a obra de Deus. Quantas vezes você pensou em desistir, pastor? Absurdas. As crises batem constantemente. Mas quando nós olhamos a importância do progresso do evangelho para a vida das pessoas,
É isso que nos motiva. O importante é que Cristo seja glorificado. É quando nós olhamos aqui de cima as diversas histórias que nos assistem, é que nos motiva a vencer em meio às crises. É a história das pessoas. E quando eu pensava isso aqui, quando eu pensava a mensagem, eu pensava sobre mim, falei, caramba, quantas cadeias, quantos do contra e quantas crises. Mas o evangelho progride, porque a morte é lucro. Porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é lucro. Eu já falei que se eu morrer e fizerem meu velório aqui e eu tiver com a cara de triste, ore para eu ressuscitar. Se eu tiver com a cara de feliz assim, não me ressuscite, que eu vou voltar virado no diabo. Deixa eu ir em paz que eu estou no céu. Morrer é lucro. Não tem por que ter medo da morte. E é isso que Paulo diz, eu estou pronto para morrer e estou pronto para viver. A morte é lucro porque é descanso das fadigas. Por isso que a sensação de que morrer é lucro. Mas o viver é Cristo, porque pessoas continuarão mudando de vida por causa da sua vida. E Paulo tinha convicção disso. Eu não vou desistir agora. Eu sei que quem me chamou foi Deus, quem me vocacionou foi Deus. Quem me colocou na terra com um propósito foi Deus. E por que eu vou parar? Não tenho por que parar. E o Bruce Barton, falando sobre esse texto, ele diz que nós devemos evitar 2 erros. Trabalhar muito para a obra de Deus, a ponto de perder de vista a nossa gloriosa morada com Cristo. Trabalhar tanto para Deus que monta um império aqui, tem medo de morrer, porque vai largar tudo. E o segundo, ele diz que é desejar somente estar com Cristo e negligenciar a obra que Ele nos chamou a fazer. Você não pode só querer Cristo, Cristo, Cristo e negligenciar aquilo que Ele te chamou para fazer. O cristão, ele não foge da vida e ele nem teme a morte. O cristão, ele abraça a vida e abraça a morte com a mesma empolgação. Se morrer, estará com Cristo. Se viver, viverá para que Cristo seja engrandecido. Na vida, Cristo está com a gente. Na morte, nós estaremos com Ele. Não podemos ter medo disso. Na vida, Cristo realiza a sua obra em nós. E na morte, nós desfrutamos da glória dEle. Não precisamos temer a isso. Deus está procurando pessoas que estão prontas, que estão usando as suas cadeias para continuarem firmes, que estão usando os do contra para continuar no progresso do Evangelho, que estão usando as suas crises, que estão vivendo as suas crises e pensando, se eu continuar nela é Cristo, e se eu sair dela é Cristo. O morrer é Cristo, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Onde estão aqueles que estão prontos para vencer as suas cadeias, os do contra e vencer as suas crises? Onde estão aqueles que por causa das suas cadeias deixaram tudo que tinha referente a Cristo e focaram apenas nas suas lutas? Onde estão aqueles que por enfrentarem opositores enterraram os seus sonhos? Onde estão aqueles que estão em crise entre viver para Cristo ou viver para si? E que entendem a importância de viver para Cristo, mas por muitas vezes se vê dividido. Na época que fizeram o convite para mim aqui em Macapá, era para trabalhar com informática. É a área que eu gosto demais.
Eu falei, a proposta é tentadora. Só que fazer isso é morrer. Eu sei em quem tenho crido. Talvez hoje, estou numa igreja que tem 20 pessoas. Hoje tá lotado aqui o templo. Hoje está cheio. Mas comemore vitória por vitória. O Sérgio Pérez deve ter ficado muito feliz com aquele único segundo lugar que ele teve. Mas para quem terminou muitas vezes em último, o segundo lugar é uma vitória. Toda vitória é uma longa vitória. Toda vitória é uma longa vitória. Por isso, comemore cada vitória. A gente estava aqui ontem no ensaio das meninas. E o ensaio das meninas ontem era de 9h30 a 10h30. Nós ficamos de 9h30 até 11h30 ensaiando. E no final a gente ficou na dúvida, a gente ficou em crise, né? Dança amanhã ou dança semana que vem? Falei, não, vamos terminar, que tem que terminar essa semana. E as meninas vieram aqui e fizeram muito melhor do que elas ensaiaram ontem. Né? A Lohana, cadê ela? Lá em cima. Pastora, passa a música do meio, que eu não aguento mais dançar, não. Não, tem que ensaiar. Comemore cada vitória. Um passinho é uma vitória. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quais são as suas cadeias? Quem são os do contra? Quem são os do contra que atormentam a sua vida? Quais são as crises que você vive? Eu quero fazer isso, mas eu preciso abrir mão disso. Paulo estava pronto. E como Deus usou a vida de Paulo. Deus quer te ajudar a superar suas cadeias, superar os seus opositores e superar suas crises, para te usar para que o nome dele seja engrandecido. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós honramos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Colocamos diante do Senhor as nossas cadeias. Colocamos diante do Senhor aquilo que nos aprisiona, que tenta nos impedir de seguir a tua vontade, que tenta nos impedir de seguir a tua vontade, que tenta nos impedir de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Colocamos diante do Senhor os nossos opositores, que vivem por inveja, porfia, discórdia, rivalidade. Mas Deus, em nome de Jesus, ajude-os a superar, e aqueles que trabalham para nos enfraquecer, tenha misericórdia de suas vidas e não nos permita que nos tornemos pior do que eles são. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas crises, entre o viver e o morrer, entre o morrer para as nossas vontades, para viver pela tua, entre ficar em cima do muro sobre aquilo que é mais importante para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos abdicar da vocação que o Senhor nos deu. Nós não queremos abdicar dos dons que o Senhor nos deu. Queremos ser usados para o louvor da tua glória. Nós não queremos abandonar o caminho do Senhor. Nós não queremos abandonar a vontade do Senhor para viver a nossa vontade. Mas nos ajude a vencer as nossas crises, nos ajude a olhar como Paulo para um futuro glorioso e ver uma igreja que nasceria, que cresceria e que seria transformada. Deus, em nome de Jesus, ache-nos, Senhor. Ache-nos, nos apronte para que o reino do Senhor continue a acontecer. E continue a glorificar, e que nós continuemos a glorificar o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome